Oi, gente, aqui quem fala é a Vitória. Eu estou aqui com os meus colegas de classe, a Iris, Oi, tudo bom? o Sérgio, Oi, gente, tudo bem? a Patrícia Olá! e o Felipe. Opa, Estamos aqui gravando um Psicoteste, né, que é um podcast sobre a psicoeducação. Somos estudantes de psicologia e pretendemos aqui falar um pouco sobre alguns tópicos sobre o Setembro Amarelo. Então, o primeiro tópico que a gente gostaria de abordar é sobre a psicoeducação e a sua importância, né, para o Setembro Amarelo. E aí, para isso, eu vou chamar a Patrícia para ela falar um pouquinho mais sobre esse assunto com a gente. Oi, gente! Então, para a gente começar sobre esse assunto, né, a gente vai tratar um pouco sobre a saúde mental, né, que aborda sobre a campanha sobre o Setembro Amarelo e com foco na psicoeducação. Então, o que seria a psicoeducação em si, né? A psicoeducação é um processo que meio que alfabetiza as pessoas a ter mais noção sobre a subjetividade da relação humana, né? Sobre essa consciência, sobre a importância de tratar os transtornos mentais, né? E em relação ao Setembro Amarelo, né? Como que foi que surgiu essa campanha? O primeiro ano que começou essa campanha foi em 2014. Foi lançada pela Associação Brasileira de Psiquiatria, em parceria com o Conselho Nacional de Medicina. Por que surgiu essa campanha? Porque os números têm aumentado muito, né, ultimamente, da questão de suicídios em geral, né? São registrados cerca de 12 mil suicídios todos os anos no Brasil e mais de 1 milhão no mundo, que equivale a mais ou menos uns 40 segundos por pessoa, né? E é um número, assim, bem assustador, né? Verdade, Então, Paty. é verdade, Inclusive, no Brasil, segundo a OMS, né, que é a Organização Mundial da Saúde, cerca de 32 pessoas se suicidam por dia no Brasil. E isso significa que o suicídio mata mais brasileiros do que doenças como a AIDS e o câncer. Esse assunto ele é envolto de tabus e, por isso, essa campanha, o intuito dessa campanha é realmente falar sobre isso, né? De uma forma que todas as pessoas consigam entender as situações que levam a esses ideais suicidas e ajudar as pessoas a partir do momento de que elas mesmas não são identificadas. Essas situações elas podem surgir de quadros de depressão ou consumo de drogas, problemas psicológicos, entre outros assuntos, gente. E assim, o slogan dessa campanha, falar é a melhor opção, ele foi escolhido porque as pessoas acham que não falar é a melhor forma de lidar com esse assunto, porém tem dados que mostram que é exatamente o contrário. Conscientizando as pessoas, a gente pode prevenir 9 em cada 10 situações de atos suicidas. A gente podia também falar agora sobre o efeito contrário, né, que essa campanha pode incitar. Então, gente, no dia de hoje, existe aquela crença, né, de que o suicídio, ele é uma coisa contagiosa, assim. E quando mais a gente fala disso, mais tem uma influência sobre as pessoas e mais tem um incentivo sobre o suicídio. E, assim, é uma crença, ela é errônea. Muitas vezes o silêncio é o que causa a prática do suicídio. Muitas vezes as pessoas não serem instruídas sobre isso é o que faz elas cometerem, porque elas não acabam tendo ninguém para conversar, se sentem isoladas, eu acho que ninguém vai entender. E também causa muito preconceito, né, sobre o assunto. Muita gente acha que é frescura, ou que é falta do que fazer, e tem aqueles ditados populares que só pioram o problema, né? É verdade, eu acho também é muito ligado a falar que a pessoa é fraca, né? Mas não é questão de ser forte ou fraco, né? Porque é muito difícil a gente mensurar a dor que a pessoa tá sentindo, né? A gente acha que não tratar de um problema faz com que ele desapareça, né? E é exatamente o contrário.
Então, para derrubar esse tabu, o psicoeducação e, enfim, outras abordagens são necessárias pra gente poder desmistificar isso. Uma coisa importante de se falar são sobre os sinais silenciosos, né? Que as pessoas com depressão ou algum transtorno dá e a gente acaba não percebendo. Verdade. No momento que uma pessoa está vivendo uma crise suicida, ela possui alguns passos, algumas tendências, alguns sinais que ela vai emitir que a gente pode estar ligado de uma forma bem comum, assim. Às vezes fica subentendido e a gente acha que é só o jeito da pessoa, ela não tá num bom dia, mas é legal a gente prestar atenção, porque pode ser sinal de uma coisa mais grave e que no final das contas a gente poderia ter ajudado de uma forma mais efetiva. Por exemplo, tem o aparecimento, o agravamento de problemas de conduta. Então, às vezes, ela pode ficar... às vezes, soa para quem não tá acostumado como uma chantagem, como uma ameaça. Mas, às vezes, é um alerta que essa pessoa tá dando. Então, um aviso, né? Então, às vezes, ela faz alguns jogos emocionais para demonstrar aquela dor que ela tá sentindo, né? Ela também tem mudanças que você pode perceber se for alguém da sua família, um amigo. Ela vai dormir demais, ela vai dormir de menos, ela vai comer demais, ela vai parar de comer. Ela vai abusar de substâncias ilícitas, que você vai perceber que aquilo tem alguma coisa que não é do costume dela. Vocês querem comentar sobre mais alguma ou pode dar linha na pipa aqui? Eu acho que quando ela para de fazer coisas que ela gostava, que ela tinha um costume, que tinha um certo prazer. E eu acho muito importante ressaltar de que geralmente esses sinais eles são repetitivos. Eles acontecem muitas vezes. Porque às vezes a pessoa pode confundir, né? Às vezes a pessoa não tá num dia legal, tá, sei lá, numa semana difícil, e pode achar que é um sinal de uma pré-crise suicida, sendo que às vezes não é. Mas é muito importante a gente ter esse olhar assim com muito cuidado, porque, querendo ou não, uma das principais causas do suicídio hoje são os transtornos psicológicos. Então, a gente ter esse cuidado, a gente ter esse olhar mais assim, mais a fundo, com mais preocupação, é muito importante. Verdade. E é muito bem colocado, porque a gente tem que perceber que todo mundo tem fases, né? E a gente não tá 100% todos os dias, então é muito legal a gente saber até quando algo tá mais sério. Então é sempre bom você buscar conversar com as pessoas que estão ao seu lado pra você perguntar, olha, você tá bem? Hoje você tá assim? Aconteceu alguma coisa? E reparar se aquela pessoa vai repetir esse hábito mais diferente por um bom tempo, que aí você tenta buscar uma outra forma de conversa, perguntar o que está acontecendo, e aí a pessoa vai se sentir mais confortável para falar, porque o mais importante é fazer com que ela não se sinta sozinha nesse momento. E aí a gente entra já no nosso próximo tópico, né? Que seria diante de uma pessoa sobre o risco de suicídio, o que devemos fazer? Então, tem um psiquiatra, ele se chama Neuri Botega, e ele criou essa teoria do ROC. Na verdade, é um acrônimo, né? O que significa o ROC? O R se refere a reparar no risco. No caso, prestar atenção, né? Sobre o que a Iris estava falando. Reparar na pessoa que está do seu lado, para ver quais são os sinais que ela emite, se ela está se sentindo deprimida ou não. O O ouvir com atenção, ou seja, se você reparou que essa pessoa não está se sentindo muito legal e tal, ouvir o que ela tem te dizer, né? Que às vezes é só isso que essa pessoa está precisando, sabe? De alguém para estar do lado dela e só escutar. Às vezes só falar já é o suficiente para essa pessoa se sentir melhor e se sentir acolhida, né? E o C de conduzir essa pessoa ao tratamento, né? Ou seja, ela tem essa noção de tudo que ela está passando e reparar que ela precisa buscar ajuda, né? Esse é um passo muito importante. A pessoa, quando ela realmente consegue entender que ela precisa buscar ajuda para ela
melhorar, né? Isso, e a gente tem que reparar no risco que tá na nossa frente, né? Essa pessoa, ela vai demonstrar falta de esperança, excesso de culpa, sobre coisas que ela nem tem culpa muitas vezes, né? As pessoas com risco de suicídio, elas costumam conversar sobre morte com certa frequência com você, e elas vão repetir isso várias vezes. E também que a questão da culpa vai ser uma coisa que elas vão demonstrar bastante. Elas vão ter uma visão muito negativa com o futuro. E esses sinais, eles podem ser expressos através da escrita, fala, gestos, desenho, aquele tom que ela vai tentar demonstrar, ela vai tentar se expressar de qualquer outra forma. E tem expressões pontuais que você pode prestar atenção, que ela pode acabar falando, de que ela vai querer se despedir, ela vai querer sumir, ela vai dizer que é inútil, que vai tentar fazer algo para mudar e coisas até mais sérias. Quando você perceber que alguém está tendo esse tipo de ação, você tem que conduzir essa pessoa o mais rápido possível a um tratamento. Porque muitas vezes a gente acha que só uma conversa ou só dizer que vai ficar tudo bem é o suficiente, mas essa pessoa precisa de tratamento médico. Eu acho até importante falar que o próprio SUS, ele tem profissionais capacitados. Então, quando tem alguém que é interrompido durante uma tentativa de suicídio ou que passou por uma tentativa de suicídio que não foi sucedida, é necessário passar por uma avaliação médica, porque tem tanto tratamento mental quanto o tratamento físico. E o próprio SUS, ele oferece esses dois tipos de tratamento. E também uma coisa que eu acho que não é tão comentada, né? É porque a depressão, ela é uma das maiores causas, né? Que influencia muito nessa taxa de suicídio tão alta. Mas também tem outros transtornos mentais que não são tão comentados, só que eles são muito, muito relevantes e têm aumentado a cada dia, né? No caso, 96% de todos os suicídios é relacionado à depressão, mas esses outros 4% também são super importantes a gente abordar. E também de uma pessoa que esteja passando por isso e tal, para ela se identificar também, né? Porque às vezes tem pessoas que acham que são, tipo, meio que deixadas de lado, assim, né? Sim, e além dos casos de suicídio, existem outros transtornos mentais que a pessoa pode não perceber que tem, além da depressão, né? Tem transtorno bipolar, abuso de substância, esquizofrenia e aí transtornos de personalidade. Então, tem aí uma gama de questões psicológicas que causam esses pensamentos e que não são culpa da pessoa e que não são provocados pela pessoa e que podem ser tratados com a ajuda dos profissionais corretos. Eu acho até legal a gente falar alguns fatores que podem agravar esses transtornos se eles não forem tratados. Como, por exemplo, você falou, uso de álcool, uso de drogas, situações onde ela passa por um luto, termina alguma relação, perde emprego. Às vezes ela está vivenciando uma data onde ela perdeu uma pessoa que teve um significado muito importante para ela. Então, as pessoas que estão sofrendo desses transtornos, quando passam por situações assim, tendem a agravar cada vez mais. E o ideal é que seja tratado o mais rápido possível, né? O que vale comentar também, né, é sobre a influência das redes sociais hoje em dia. Porque muitos estudos, eles relacionam o tempo de uso da internet com a questão da saúde mental, né? Como, por exemplo, a depressão, os transtornos alimentares, suicídio. Parece estar ligado muito à vida online, né? Aquela coisa que a gente acha que a gente fica insatisfeito com a nossa vida porque a gente tá olhando numa vitrine o tempo todo a vida perfeita. E isso a gente pode ser desmistificado com a terapia, né? E desintoxicar também da internet. Porque hoje em dia é uma das coisas que mais adoecem o jovem. Tem estudos que comprovam isso. É óbvio que a gente não vai mostrar na rede social os nossos defeitos, os nossos problemas, o que a gente passa no dia a dia. A gente só mostra as coisas boas, né? E meio que acaba, assim, tipo, as pessoas resumem a vida
só em coisas positivas, só que ninguém, tipo, vive só coisa positiva na vida, todo mundo tem problemas. Mas a influência das redes sociais é tão grande, tão frequente na nossa vida, que a gente acaba achando que a vida de todo mundo é perfeita e só a gente tem problemas, né? E isso acaba deprimindo muito mais. E acaba gerando gatilhos também para as pessoas que possuem algum tipo de problema, questão psicológica, né? Para quem não sabe, esse termo gatilho, né? Ele significa, ele quer descrever um estímulo que acaba desencadeando uma lembrança, um trauma, uma coisa forte dentro da gente. Então, as pessoas elas usam para demonstrar que quando elas percebem aquilo, elas olham aquilo, inconscientemente elas relembram de outra coisa que já aconteceu, ou que é uma coisa violenta, uma coisa nociva para ela. Então, se você entra na internet, você usa a internet com frequência, e você vê muito disso sobre depressão, sobre ansiedade, sobre questões psicológicas, isso vai acabar desencadeando um gatilho, se você já tem tendência a ter isso, e não é saudável se você for consumir esse conteúdo de uma forma errônea. Então você tem que se atentar à abordagem certa. Vocês acham que o agravamento no caso de casos na pandemia tem a ver com esse assunto também? Com certeza, porque muitas pessoas elas buscam fora de casa uma forma de aliviar tensões, né? Muitos problemas estão em casa também. E a gente, com a pandemia, a gente fica preso dentro das nossas próprias questões, né? E essa ansiedade, incerteza do amanhã que a gente está vivendo acaba piorando também o nosso pensamento no futuro, né? Gera mais problemas. É que, querendo ou não, é um cenário muito atípico, e fora desse cenário, entra toda a questão da interação social, de você ter estímulos novos, de você ver coisas novas, que muitas vezes ajudam a distrair ou até no processo de cura mesmo, de terapia das pessoas que têm algum tipo de transtorno. E aí, quando acontece isso, da gente ter que ficar confinado dentro de casa por tanto tempo, vendo as mesmas coisas, e ainda mais para quem tem alguns problemas dentro de casa, tende a agravar cada vez mais os problemas, e se eles não forem tratados, sabe? Que tem a alternativa agora de terapeutas que estão atendendo online, tem o próprio CVV que tem atendimento online, etc. Então, essa questão de estar em casa, não tá saindo, não tá vendo, não tá tendo aquela interação física mesmo, é algo que, agrava cada vez mais os transtornos psicológicos. Vou pegar o gancho do que o Sérgio falou e comentar sobre o CVV, que é o Centro de Valorização da Vida. É um órgão que ele realiza um apoio emocional na prevenção do suicídio. Ele atende de uma forma voluntária e gratuita. Todas as pessoas que querem precisam conversar. Tem total sigilo, você não precisa falar o seu nome, quantos anos você tem, nem nada. Você pode conversar sobre chat, e-mail, você pode ir até eles também, tem o endereço. E tem site, você pode ligar no número 188 para você ter acesso ao CVV. O site é www.cvv.org.br e lá você vai ter todo o apoio que você precisar de uma forma sigilosa e segura, 24 horas todos os dias. Inclusive, você pode até ser um voluntário depois de fazer o curso com as devidas precauções. Tem outras formas também de você buscar ajuda, né? Que são os pontos de atendimento na UPA, né? São 24 horas também, o serviço de atendimento móvel e de emergência, né? Que é o SAMU. O telefone é 192, você pode ligar quando precisar em pronto-socorros e hospitais. E o Centro de Atenção Psicossocial, que já é conhecido, o CAPS, são unidades básicas de saúde, saúde da família, postos e centros de saúde. Vocês não acham legal também falar que depressão não é uma frescura, igual muitas pessoas acham, né? Ainda muitas pessoas acabam tendo muita dificuldade, pessoas com depressão, porque escutam comentários de parentes. Diariamente, a pessoa não tem mais vontade de levantar da cama, e aí o parente lida como se fosse uma frescura, né?
Então, acho que seria bom a gente terminar falando que não é frescura, a depressão não é frescura. Eu gostaria de até puxar um exemplo que, por exemplo, se você tem um parente, um amigo que quebrou a perna, você vai chamar ele para jogar bola? Não, porque ele tá doente. Então, se a pessoa tá com problema psicológico, tá com depressão, ela não vai conseguir levantar da cama. Ela tem que ser respeitada igual. Ela está igualmente doente. Porém, é uma doença invisível. E muitas vezes as pessoas não conseguem ter noção disso e tratam como se fosse frescura. É uma doença muito difícil de sair e precisa de toda atenção porque ela é igualmente perigosa, como qualquer outra. Assim como uma diabetes, uma pressão alta, dá para conviver com ela. Porém, você precisa buscar ajuda profissional e fazer terapia. Com isso, você vai conseguir ter uma vida normal e se livrar dessa angústia e sentimento ruim. E sempre buscar ajuda quando você sentir necessário. E ouvir, claro, prestar atenção nos sinais das pessoas que estão ao seu redor. Só para adicionar, já falando sobre esse assunto, é uma questão muito importante, porque tem, assim, dois vértices, né? Tem as pessoas que realmente, assim, são deprimidas, assim, tem uma tendência a ter a depressão, né, a ter esse transtorno, só que é um assunto, às vezes, que é banalizado, né, fala, hoje não levantei da cama, tava meio depressiva e tal, mas não tem o diagnóstico mesmo de depressão, né, e também tem outras pessoas que realmente se sentem mal, que às vezes dá sinais, que pede ajuda, fala que não se sente bem, e às vezes até acaba meio que se fechando, né? E não comenta sobre isso. Então, essa é a importância de buscar ajuda, de não ter vergonha, de, assim, realmente todo mundo buscar ajuda, fazer terapia é muito importante. É uma coisa que eu sempre falo pra todo mundo. Todo mundo precisa de terapia. É muito importante você conhecer a si mesmo, né? Ter o autoconhecimento e buscar ajuda. Não pensar que nada é frescura nessa vida, né? Isso, e gente, não precisa ser setembro para falar de depressão e de prevenção ao suicídio. Vamos prestar atenção sempre e conduzir as pessoas ao atendimento e à ajuda profissional para uma ajuda mais efetiva, né? Sem perigo para nenhum dos dois lados, sem gerar nenhum gatilho, ok? Eu acho que só para finalizar, é importante a gente lembrar de que não é vergonha nenhuma passar por um psicólogo ou por um psiquiatra. Hoje em dia, uma das principais causas de suicídio e das mortes são os transtornos psicológicos que não são tratados. Então, você não tem que ter vergonha em passar pela terapia, em passar por um psiquiatra, em tomar um medicamento. Da mesma forma, quando você está doente, você vai ao médico, se você está com uma dor de estômago, você vai ao médico, ele vai te receitar um remédio, você vai fazer o tratamento. O cérebro, ele é um órgão igual e ele precisa de tratamento igual. Então, acho muito importante a gente quebrar essa mística que tem por trás da terapia, por trás dos psicólogos, dos psiquiatras, e de que realmente é cada vez mais importante a gente estar cuidando da gente mesmo, sabe? Porque nós somos as pessoas que vão estar conosco 24 horas por dia, desde o dia que a gente nasceu até o dia que a gente vai morrer. Então, é importante que a gente esteja em paz, esteja se cuidando, esteja se tratando. E que isso não é motivo nenhum pra gente se envergonhar, não é demérito. A gente não é menos que ninguém, nem melhor que ninguém. Eu acho muito importante te reforçar isso, porque eu acredito que esse relapso de tratamento, de buscar o auxílio, é o que faz cada vez mais esses números crescerem de pessoas que morrem devido a essa falta de tratamento dos transtornos psicológicos. Obrigada por ter ouvido. Obrigada por ter ficado até aqui. Eu espero que você não precise buscar ajuda, mas se precisar, não precisa ficar com vergonha. E a gente espera, né, ter ajudado de alguma forma a explicar todas as coisas que muitas das pessoas tentam esconder. Finalizar, então, é necessário sim falar sobre o suicídio e não ter vergonha sobre isso. Não é um tabu. Beleza? Beleza. É nóis. É isso, se cuidem. Tchau. E obrigado Obrigada. por ouvir a gente.
Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Fiquem em casa.